Há um segredo que nunca foi contado nos livros de história. Um segredo sobre uma ordem que ergueu impérios e desapareceu como se nunca houvesse existido. Mas se essa ordem nunca tivesse nascido, o que aconteceria se os Templários fossem completamente apagados da nossa história? Os Cavaleiros Templários foram mais do que guerreiros. Foram banqueiros, diplomatas e monges. O escudo espiritual da cristandade. Mas pare e pense comigo. O cristianismo teria resistido sem sua força militar e influência política? Os impérios europeus que se ergueram com o ouro templário teriam prosperado ou sequer existido? A renascença teria acontecido sem o sistema bancário e comercial que eles ajudaram a proporcionar? E o mundo moderno, com suas ideias de fé, dinheiro e poder, seria o mesmo sem as perseguições e o colapso templário que moldaram a Europa? Hoje, vamos viajar por uma linha do tempo alternativa, um mundo sem templários, um mundo onde o cristianismo talvez tivesse se fragmentado, onde o sistema bancário talvez nunca tivesse sido inventado, onde o renascimento talvez jamais tivesse florescido. Prepare-se, porque o que você vai ver pode mudar a forma como você enxerga toda a história ocidental. Hoje, mais de 2,6 bilhões de pessoas se declaram ser cristãs. Um terço da humanidade moldada por valores que nasceram lá atrás, num tempo em que a fé, a espada e a cruz caminhavam lado a lado. E quem estava no centro disso? Os Templários. Criados no século XII, os Templários foram muito além da Guerra Santa. Eles conectaram o Ocidente ao Oriente, criaram redes de comunicação, finanças e muito mais. Eles foram o sistema nervoso da igreja medieval. Sem eles, o cristianismo talvez tivesse se espalhado mais devagar e com menos força. Sem sua força militar e seu ouro, a igreja talvez teria desaparecido em guerras medievais. Talvez nunca tivesse o God Bless America. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you very much. Talvez o Ocidente não existisse como nós conhecemos hoje. Os Templários eram uma ordem militar e religiosa, então não só protegiam peregrinos, mas também ajudavam a consolidar estruturas sociais e financeiras da igreja. E essa estrutura fortalecida permitiu que a igreja fundasse asilos, orfanatos e escolas. As ações de caridade e educação que moldaram o Ocidente. Ou seja, sem a presença dos Templários, essa infraestrutura poderia ter sido mais lenta, fragmentada e frágil. Quando o mundo ainda vivia nas sombras da Idade Média, foram monges e os cristãos que ensinaram e guiavam jovens para um futuro mais promissor. A igreja não foi só fé. Foi uma bússola que indicava os caminhos para as pessoas completamente perdidas. Ela oferecia um propósito de vida. O cristianismo não só salvava almas, mas também construía civilização. E os Templários foram fundamentais para isso. Os Templários não deixaram só história, deixaram rastros. Suas fortalezas viraram cidades. Suas rotas viraram fronteiras, e seus símbolos ainda marcam o mapa até hoje. O mundo moderno nasceu em parte sobre as linhas que eles traçaram. A expansão templária criou uma teia invisível entre o Oriente e o Ocidente, uma rede que uniu continentes muito antes de Colombo zarpar. Eles não só ajudaram a conquistar terras, eles ajudaram a construir nossa história, do deserto da Síria às falésias da Escócia. Os Templários criaram uma malha de fortaleza estrategicamente posicionada. Essas construções não eram só bases militares, eram marcos geográficos que definiram rotas, fronteiras e futuras cidades. Sem essa organização, o mapa da Europa poderia ter se desenhado de outra maneira. A Península Ibérica talvez tivesse demorado séculos para se unificar,
e o Mediterrâneo poderia ter permanecido um território fragmentado, sem eixos de conexão. Os Templários foram os primeiros a traçar rotas seguras do Mediterrâneo ao Oriente. Essas passagens se tornaram os corredores das futuras navegações. Quando as cruzadas acabaram, os mapas ficaram, e foram esses traços que os navegadores do século XVI usaram para desenhar um novo mundo. A influência templária sobre Portugal e Espanha moldaram a forma como o mundo foi dividido. O conceito de fronteira, linha sagrada, determinada por fé e destino, veio diretamente das cruzes que demarcaram territórios templários. O Tratado de Tordesilhas, por exemplo, nada mais é que uma versão moderna dessas antigas demarcações espirituais. Hoje você encontra símbolos templários da Escandinávia ao Egito, do interior da França ao sertão do Brasil, e isso não é coincidência. E sem esse alicerce, um mapa político europeu seria outro. A Inglaterra, por exemplo, dependia do crédito templário para manter exércitos e estabilizar tronos após longas guerras. Sem essa estrutura financeira, talvez a Inglaterra nunca tivesse alcançado o poder naval, que mais tarde daria origem ao Império Britânico e, por consequência, aos Estados Unidos. Os templários não apenas lutaram, eles desenharam o mundo. Cada ponto, cada muralha, cada fronteira carregava o eco deles. 14 de março de 1314, Jacques de Molay é queimado vivo em Paris. Com ele, morre a ordem que segurava o mundo medieval nos ombros. Mas se os Templários nunca tivessem existido, a Idade Média desmorona e a Renascença talvez nem chegue a nascer. O fim da Idade Média não foi só o fim de um tempo escuro, foi o despertar de um novo olhar sobre o homem. Na Itália, as ruas de Florença ferviam. Famílias como os Médici patrocinaram artistas, cientistas e filósofos, transformando a arte em poder. Michelangelo esculpia o divino no mármore. Da Vinci estudava o corpo humano como quem decifra Deus. E o dinheiro começou a falar tão alto quanto a fé. O que antes era controlado pela igreja passou a ser guiado pelo intelecto. A beleza, a proporção, a razão viraram os novos dogmas. O homem deixou de olhar só para o céu e começou a olhar para si mesmo. E é curioso, muito desse impulso veio de ideias, técnicas e conhecimentos que circulavam séculos antes, guardados e transmitidos por ordens que já sonhavam com um mundo mais iluminado, como os Templários. O pensamento racional, o domínio das finanças, a busca pela perfeição arquitetônica, tudo isso já existia nas suas raízes, mas agora tudo florescia abertamente. Pintura, escultura, astronomia, anatomia. O homem começou a entender que a fé podia andar de mãos dadas com a lógica. O Renascimento foi o ponto em que o espírito medieval finalmente respirou o ar da modernidade. Se os Templários acenderam a faísca, foram os artistas e pensadores renascentistas que transformaram essa chama em luz. O mundo nunca mais voltou a ser o mesmo. Agora, imagina um mundo sem os Templários, sem suas redes de conhecimento, sem seu ouro circulando entre reinos, sem aquela faísca que atravessou o deserto e trouxe ideias do Oriente para a Europa. A Idade Média teria se arrastado por mais séculos. O comércio entre povos teria sido mais lento e com ele o intercâmbio de ideias. Sem o contato, a matemática árabe, a engenharia islâmica e a filosofia grega talvez continuassem trancados no deserto, longe dos morteiros europeus. Florença, sem esse impulso financeiro e cultural, talvez nunca tivesse virado o berço da arte. Sem mecenas como os Médici, que aprenderam a girar dinheiro como banqueiros templários faziam, não haveriam quem bancasse os artistas. E sem patrocinadores, Michelangelo seria só mais um aprendiz esquecido. Da Vinci, talvez um inventor isolado, sem acesso a ferramentas, sem patrocínios, sem palco. Rafael, Botticelli e Bolenitsky, todos nomes que talvez nunca tivessem saído do anonimato. As catedrais góticas talvez nunca tivessem virado inspirações para a arquitetura renascentista. O homem, esse centro de tudo,
continuaria pequeno, ajoelhado, esperando o céu responder o que a razão ainda não ousava perguntar. Sem os Templários, o mundo teria desmoronado muito mais, para duvidar, para explorar, para renascer. A luz da renascença talvez nunca tivesse brilhado, e a história teria permanecido nas sombras. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final do vídeo. Bom, deixa o like e se inscreva para mais vídeos que vão vir aqui pro canal. Até o próximo vídeo.